Vamos lá. Ó, já chegaram mais 2 aí, já estamos em 4. Bom, vamos lá então, pessoal. Essa disciplina é de IoT, né? Internet das Coisas. Meu nome é Rafael, não sei se alguém aí já teve aula comigo, em alguma disciplina. Acho que não. Teve um que acho que entrou errado aí, porque entrou e já saiu. Então, a disciplina de Internet das Coisas. A gente vai falar, como o nome diz, sobre a internet das coisas, sobre a ligação todos esses dispositivos aí atuais aí à internet, né, dispositivos menores, né, podem desde de controle de sensores, né, com controle de temperatura, controle de pressão, né, toda essa dinâmica que a gente tem hoje em dia que permitem ter monitoramentos remotos, inclusive ação, né, na indústria e tal. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Eu queria saber, antes de mais nada, eu sei que nós não estamos em muito, mas é sempre bom a gente saber, gosto de saber, né, passar a palavra para vocês. Aí eu vou chamando um por um aqui para não ficar bagunça, só para eu saber de que curso vocês são e qual período que vocês estão. Tá certo? Antes de eu começar aqui, só para eu ter essa noção. Então vamos lá. Primeiro, o Lucas. Lucas? Pode. Oi, professor. Opa, beleza. Eu faço engenharia elétrica. Eu fiz matéria com o senhor já, sistema de comunicação. Beleza, show de bola. Você está em que período, então? Mas você já fez sistema de comunicação, beleza. Mais ou menos no sexto aí. Sexto fatorial, né? Tem sexto, quinto. Sei como é que é. Sei como é que é. Matheus? Eu faço ciência da computação e estou no 9º período. Beleza, show de bola. E Pedro? Eu faço engenharia mecânica, tô no... Rapaz, tô esquecido. 7º período. Beleza. Tranquilo. É só para ter uma noção, porque assim, o que é bom no curso? O que é importante no curso, né? A coisa mais importante do curso, de todas, é você saber o mínimo de programação. Não é nada avançado, nada demais, mas tem que saber o mínimo. Estou falando isso porque às vezes tem gente, já aconteceu isso aqui, tá? O cara pegar no primeiro período, segundo período, e resolver pegar essa disciplina. Fala, porra, cara, ó, sinceramente, você tem que pelo menos programar primeiro, né? Se você já tiver feito alguma disciplina de redes, melhor. Mas não é assim, se você não fez, não é impossível fazer a disciplina, não. Já tive várias pessoas que não fizeram, até porque vários de mecânica já fizeram, de produção já fizeram, e que não tem disciplina de redes na ementa. Quando você tem, e você já fez, quando você tem, né, cursos que tem a disciplina de redes, tem a vantagem de você absorver algumas coisas que talvez o pessoal que não tenha acabe passando um pouco batido, o que não chega a ser um problema. Mas até porque eu falo no que é necessário. Mas você absorve mais se você já tiver tido a disciplina de redes, né? Sistemas de comunicação, né, o rede, alguma coisa assim, ajuda, né? Redes principalmente, né? Quando você já tiver visto o que é o protocolo IP, mais ou menos como é que ele funciona, né? Já tiver ouvido falar em HTTP e tal, ajuda. Não é fundamental, mas com certeza ajuda, né? Ajuda você a você absorver melhor a disciplina. É mais isso, né? Então, às vezes, tem um cara que fala assim, eu não fiz nada disso ainda, não sei o que, beleza. Às vezes vale mais a pena fazer um pouquinho mais para frente. Mas não impede. Chegou mais um aí, Thiago. Thiago, ok. Engenharia de computação, né? De qual período? Thiago? Oi, eu não ouvi, não. Botei no mudo sem querer. Não, beleza. Só para perguntar o curso, você é engenharia de computação ou de qual período? Computação, 10º. 10º, beleza. Rapaz, eu acho que é 10º. Deve estar 10º, 11º, 2º. Tá formando agora esse semestre, não? Não, se tudo der certo no próximo. Beleza. Então, tranquilo. Só para saber. Bom, então é isso, pessoal. A gente, é só para ter essa noção, tá todo mundo aí nos períodos mais avançados, então tudo tranquilo. Vou falar um pouquinho sobre a disciplina, o que a gente vai estudar, como que ela vai se organizar, como que vai ser aí nesse período, beleza? Deixa eu compartilhar aqui a tela.
Vocês devem ter visto que no AVA não tem absolutamente nada, é porque eu não tive tempo essa semana, se foi sinistro esse começo de ano agora. Não tive tempo ainda de organizar lá, mas a gente vai ter o carnaval, e depois do carnaval, a gente vai voltar na semana seguinte, semana que vem não tem aula, né? Na semana seguinte a gente vai voltar, e aí eu espero que isso já esteja tudo acertadinho lá no AVA, tá? É só a questão de eu parar um pouquinho para organizar lá. Deixa eu botar aqui para vocês. Estão vendo aí minha tela? Sim. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre a disciplina, sobre o que a gente vai ver, basicamente isso aqui, como que ela vai funcionar. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre fundamentos da arquitetura de IoT, ou seja, basicamente o que é o IoT e para que ele serve, o que quer dizer internet das coisas, né? Para que ele serve, o que a gente almeja olhando isso. Você tem internet das coisas, tem internet das coisas industrial, que é o IoT, Industrial Internet of Things, né? IoT quer dizer Internet of Things. Apesar de ser internet das coisas, acho que eu nunca vi ninguém usar IDC, né, de internet das coisas. Todo mundo usa IoT, Internet of Things. A ideia de internet das coisas é justamente quando você pega e liga as coisas à internet. Não só mais computadores, celulares e notebooks, mas você liga as coisas, né? Você tem a sua televisão ligada na internet, você tem a geladeira ligada na internet, você tem, de repente, agora não, mas daqui a pouco vai ter um marca-passo ligado na internet. Você tem a sua geladeira ligada nessa, um sensor de temperatura, um sensor de umidade, um sensor de pressão, sensor de presença, uma câmera, tudo isso ligado à internet. Então você tem inúmeros dispositivos ligados à internet. Isso são as coisas, né? Esse internet das coisas é porque, como é que você podia dar um nome para isso, né? Internet dos dispositivos, talvez. Fica um nome mais feio, né? Internet das coisas talvez fique mais bonito. Não sei. Também porque talvez porque eu esteja acostumado já, porque coisa não necessariamente é muito bonito, né? Mas fundamento, a gente vai falar sobre a internet das coisas, uma introdução sobre isso, quais são as potencialidades, o que é isso, como que isso está sendo visto na indústria, como que isso está sendo visto na automação residencial e nas questões pessoais e tal. E depois a gente vai começar numa parte mais técnica, né? A gente vai falar sobre os sensores e dispositivos, né? A internet das coisas está muito ligada ao monitoramento das coisas, né? A você poder monitorar a temperatura da sua geladeira, você poder monitorar o tráfego de carros numa cidade, a você poder monitorar os sinais vitais de uma pessoa, tudo isso remotamente, e tomar decisões a partir disso, né? O grande negócio de IoT é que você tem uma série de sensores que a grande sacada disso, por exemplo, a indústria, é que você até então, a questão de você ter sensores monitorando os processos industriais, isso já não é uma coisa nova. Isso é uma coisa nova, assim, não é uma coisa de agora, não é uma coisa dos últimos anos. É uma coisa das últimas décadas, né? Então, já tem algum tempo aí que a gente monitora, a indústria monitora os seus, vários dos seus equipamentos, né? E aí você toma atitudes, tem, sei lá, PLCs, não sei o que e tal, toda a lógica, tal, para você tomar ações de acordo com as, as suas leituras de temperatura, suas leituras de pressão, suas leituras de, sei lá, umidade, não sei. Você pode tomar algumas decisões ali, né? Você tem alguns sisteminhas decisórios, supervisórios, que se chamam, que supervisionam e tomam algumas decisões. Por exemplo, a pressão subiu muito, tem que desligar alguma coisa, não pode. Subiu muita pressão e a temperatura ao mesmo tempo, para o processo todo. Ou diminui a vazão de determinada coisa, diminui a chama, sei lá, faz alguma coisa aí. Então a gente tem muito hoje em dia um monitoramento do processo produtivo para controlar ele, para evitar que cause acidentes e para deixar as coisas funcionando mais ou menos direitinho, né? A questão é que a gente usa muito pouco da capacidade de monitoramento, né? Você monitora, você obtém um monte de dados e a gente ainda não faz muita coisa com esses dados, né? Então a ideia do IoT é você poder pegar esses dados e nos sensores, né? Capturar esses dados e, primeiro, transmitir esses dados por uma rede para algum lugar, né? E aí entra a internet, e poder transmitir pela internet para algum lugar, para
não deixar esse dado preso ali só no chão de fábrica, só ali no controle, no sistema supervisório, só tomando as decisões locais, que são importantes e vão continuar existindo sempre, né? Se eu precisar, vou falar por quê daqui a pouquinho, mas além disso, eu poder pegar esses dados e jogar, por exemplo, para alguns ambientes onde eu possa tomar decisões de mais alto nível. O que eu quero dizer com isso? Eu posso, por exemplo, pensar em ajustar uma velocidade de uma esteira, a temperatura de um processo qualquer, a pressão do processo. Eu posso pensar em ajustar isso, não só para o processo funcionar de forma segura, como é hoje, mas eu posso também capturar, né, esses dados de monitoramento e associar esses dados a outros dados de produtividade da planta industrial, não sei o que e tal, e utilizar ferramentas de análise de dados, né, que é a ciência de dados, que é o data science, e poder melhorar o meu processo produtivo, né, controlando essas variáveis, tipo assim, de repente, se a temperatura subir 1 grau aqui do que está, eu posso ter mais eficiência na minha produção. Que antes eu não sabia disso. Por quê? Porque antes eu tomava decisões meio que, não, tá dentro do limite aceitável de temperatura, então não faz nada, porque não vai danificar nada. Mas, de repente, ali dentro de toda aquela, sei lá, a minha planta industrial aqui, ela pode funcionar sei lá, desde que a temperatura não baixe a menos de 5 graus e desde que ela não suba mais do que 150 graus Celsius, beleza, ela pode funcionar. De 5 graus a 150 pode funcionar. Então, qualquer coisa aí para mim tá bom. Eu vou ter alarme só se chegar perto disso para eu saber se eu tenho que tomar alguma ação. Mas, de repente, aí eu já detectei que numa faixa de, vou supor, inventar aqui, de 80 a 90 graus, o negócio funciona melhor. E isso associado a uma pressão tal, não sei o quê. E eu posso ir aprendendo isso. Às vezes eu nem sei, o cara tem anos que ele faz isso, e ele nem sabe que nesse momento aí o negócio produz melhor. Então a ideia da internet das coisas além de eu poder monitorar isso remotamente, porque até então eu só podia monitorar isso em ambientes supervisórios que estavam dentro das empresas, por exemplo, dentro da fábrica, do chão de fábrica, agora eu posso pegar esses dados, jogar eles para a internet, para a nuvem, para servidores meus na internet e permitir que pessoas remotamente possam observar o que está acontecendo na minha produção, eu, além disso, posso jogar isso para a nuvem, por exemplo, e usar ciência de dados, né? Usar algoritmos que fazem predição e fazem otimização do processo, para que então eu possa fazer ajustes nas minhas variáveis, aumentar um pouco a temperatura, não sei o que tal, para tentar melhorar a minha produtividade, coisa que até então a gente não fazia. As medições nas indústrias eram muito passivas, você media e tal, e você só tomava ações quando você estava chegando perto dos limiares aí aceitáveis de funcionamento. Então agora tenta-se ter uma gestão mais ativa, de você poder pegar e tomar atitudes para melhorar e potencializar e otimizar o seu processo com mais inteligência, né? Utilizando soluções de data science, de inteligência artificial, não sei o que e tal. E aí se usa muita nuvem para isso. Isso aí especificamente está fora do escopo da nossa disciplina, tá? A gente não tem como ter aqui uma formação em ciência de dados ou em inteligência artificial para fazer isso. A gente está na parte da infraestrutura. O que a gente vai ver é como que a gente pega esses dados e leva até um ambiente onde isso pode ser executado, onde a gente pode ter alguma coisa depois, num segundo momento, ter algum esquema lá de ciência de dados ou de inteligência artificial ou aprendizado de máquina, o que quer que seja, que vai usar esses dados para poder tomar uma decisão mais importante. A gente vai ver como é que funciona a infraestrutura para levar esse dado até lá. Ou então para visualizar esse dado de uma forma interessante, né? Essa parte que eu falei, eu estou só querendo justificar o porquê fazer isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, a gente vai falar sobre os sensores e dispositivos, que são muito importantes para monitoramento de variáveis aí, na indústria e nas casas também, né, para automação residencial. E aí a gente vai ver que eu não sei se vocês todos já fizeram alguma disciplina de banco de dados, talvez o colega nosso aí da mecânica não, mas acho que talvez o pessoal da ciência, da engenharia tenha feito, né? A gente vai falar sobre outros tipos de armazenamento em banco de dados, né? Normalmente quando vocês estudam nas disciplinas, vocês estudam mais, pelo menos com mais intensidade, os chamados bancos de dados convencionais, ou bancos de dados relacionais, que são bancos de dados tradicionais mesmo, né?
Só que eles não atendem 100% aos dados de OT, e a gente vai ver por que isso. Né? Quando a gente estiver falando aí sobre OT, a gente vai ver por que qual é a característica dos dados de OT e por que as bases de dados tradicionais não atendem tão bem, né? E por que então que a gente vai migrar para outro tipo de base de dados. A gente vai falar nas bases de dados que normalmente atendem, que a gente usa normalmente para armazenar dados de OT. E por que a gente usa essas bases de dados? Obviamente, não vou simplesmente falar quais são as bases de dados sem que a gente entenda o porquê, né, que a gente está usando elas. E a gente vai falar nessas bases de dados, são bases de dados conhecidas como NoSQL, né, NoSQL. A gente vai falar também sobre computação em nuvem. A computação em nuvem, que nem eu falei com vocês, ela tem um papel importante aí nas soluções de internet das coisas, principalmente de grande porte hoje em dia. Você armazena os dados lá, volume grande de dados, e você pode trabalhar com esse volume de dados, né, de forma ativa. A gente vai falar sobre segurança da informação. Não é um curso de segurança da informação, mas a gente vai dar umas pinceladas em alguns conceitos de segurança da informação, porque é importante, né? Se eu estou pegando meu dado, que é um dado da minha planta de produção, que é um dado importante para mim, e estou jogando ele na internet para ir para um ambiente de nuvem ou para os meus servidores, ou o que quer que seja, eu preciso garantir a segurança dessa informação. Eu quero que ninguém consiga ver o que eu estou mandando, eu quero que eu quero evitar ao máximo sofrer um ataque. O que é um ataque? Um ataque pode ser alguém, por exemplo, às vezes a pessoa não vai nem conseguir ver os dados que você está mandando para a nuvem, por exemplo, mas ela, para poder sabotar a sua indústria, ela vai lá e gera dados fingindo que é você e manda dados para a nuvem como se fosse você. E aí você vai ter dados que você não mandou lá na nuvem que vão atrapalhar todos os seus mecanismos de aprendizado de máquina para otimizar sua produção. Você vai otimizar sua produção baseado em dados que não são dados gerados da sua indústria, né? São dados que alguém fingindo que era você e colocou lá na nuvem. Então a gente tem que ter segurança para isso também. Eu vou falar um pouquinho sobre segurança. E aí a gente vai falar sobre aplicações de OT na nuvem, né? A gente vai aqui, na verdade, em todo esse momento aqui, todos esses momentos aqui, a gente vai falar nisso e a gente vai botar a mão na massa, tá? A gente vai ver o negócio funcionando. A gente vai falar também de protocolos de OT. Isso aqui tá... Acabei de ver. Peraí que eu acabei de ver que o negócio está na ordem errada aqui. Não tinha percebido ainda. Pronto, botei na ordem certa, a princípio. Protocolo de OT é uma das primeiras coisas que a gente vê aqui também. A gente vai falar sobre... Para tudo isso aqui, para mandar os dados, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre os protocolos de OT, né? Sobre os protocolos são o quê? As regras de comunicação, né? Que são utilizados no mundo de OT. Que não são as mesmas que são utilizadas tradicionalmente na internet, né? Mudam algumas coisas são iguais, algumas coisas mudam. E a gente vai falar por quê e como que isso funciona, né? Bom, eu estava lá em aplicações de OT na nuvem, e aí depois que a gente falar sobre nuvem, a primeira coisa que a gente vai fazer uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é pegar nosso dado e publicar na nuvem. Pegar o dado e botar lá na nuvem, lá num provedor de nuvem qualquer. A gente provavelmente vai usar a Azure da Microsoft, né? A gente vai pegar o dado e vai pegar um dado de um sensor e tal, vai jogar lá na nuvem. E depois a gente vai montar a nossa infraestrutura própria. Não quero usar a nuvem, não. Quero montar um servidor meu. Eu vou armazenar os dados, eu vou botar eles lá e eu vou criar dashboards, vou visualizar, vou interagir. E a gente vai, no final, vai criar uma infraestrutura toda nossa, bem legal aqui. Vou dar um resultado bem legal. É um projetinho bem interessante. Na verdade, isso aqui está tudo muito permeado de questões práticas. No começo a gente vai ficar muito na teoria. Depois, quando a gente falar em sensores e dispositivos, a gente já vai botar a mão na massa. Primeiro a gente vai fazer algumas coisas simuladas, depois a gente vai botar a mão na massa em dispositivos reais, tá certo? A gente vai usar um Arduino real, com sensor de temperatura real, e vai capturar esses dados reais e mandar para a nuvem. Quer dizer, vai capturar esses dados reais, depois a gente vai mandar esses dados para a nuvem, depois a gente vai construir uma infraestrutura própria para poder a gente armazenar esses dados
na minha casa, na minha empresa, em qualquer lugar assim. Beleza? Basicamente isso que a gente vai fazer. E aí a gente tem alguns laboratórios. Os laboratórios estão aqui, 4 laboratórios, mas não são 4 laboratórios não, tá? São só assuntos que vão servir de laboratório, ou seja, de aula prática. A gente vai ter muita aula prática. A gente vai primeiro mexer no Arduino. Primeiro a gente vai mexer no Arduino, porque nem todo mundo aqui, né, normalmente, nem todo mundo já tem a manha de mexer no Arduino. Nem todo mundo já mexeu no Arduino alguma vez na vida, ou já viu como é que o Arduino funciona e tal. Então a gente primeiro vai mexer com o Arduino, vai pegar o Arduino e vai botar o Arduino para funcionar. A gente vai fazer isso, essa primeira parte a gente faz toda simulada. A gente vai pegar um Arduino, vai montar simulado alguns circuitos, vai ver como é que ele funciona. Não sei se tem um simulador de Arduino na internet que é bem legal para isso, que é o do Tinkercad, a gente vai usar ele e tal. Vai fazer alguns experimentos. Depois disso a gente vai começar a usar um Arduino real mesmo, tá certo? Tem uns kits prontinhos e tal, a gente vai usá-los em casa e tal, e a gente vai fazer isso. Tem algumas, bom, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente vai mexer na nuvem, né? A gente vai pegar esses dados que a gente está gerando no Arduino e vai mandar eles para a nuvem, vai ver chegando na nuvem, tudo direitinho. É bem simples essa parte. A comunicação com a nuvem é bem tranquilo. E depois a gente vai falar sobre o servidor local. Vou criar um servidor local, uma infraestrutura toda local. A gente vai instalar os servidores de banco de dados, servidor de comunicação, tudo, e vai botar tudo para funcionar bem. E vai montar um ambiente bem legal para visualizar os dados que estão sendo capturados pelo seu. A gente vai fazer com sensor de temperatura e umidade, mas poderia ser com qualquer outro tipo de sensor. Então é bem bom na massa mesmo, né? Algumas disciplinas, esse período, e eu confesso que eu não tenho certeza ainda se IoT é uma delas. Algumas disciplinas estão com alguns momentos presenciais. Não sei se algum professor já falou isso com vocês. De algumas aulas presenciais que vão ter ao longo do semestre. Sim, não, talvez? Bom, ninguém falou, espero que... Não sei se vocês... O que, professor? Não entendi a última pergunta, desculpa. Se algum professor já comentou alguma coisa com vocês aí sobre algumas disciplinas que vão ter algumas aulas presenciais ao longo do semestre. Até agora eu não tive nenhum professor que chegou a comentar sobre isso, mas eu já ouvi de outras pessoas. Por exemplo, a minha esposa, então, no último período, ela falou que a aula dela vai ser presencial. Em qual a disciplina? Qual o curso dela? Direito. Ah, tá. Não, cada curso vai ter tem uma forma diferente de fazer, eu não sei como é que tá no direito. Nos cursos de engenharia e nos cursos de computação, eu sei que há o seguinte, algumas disciplinas, eu não tenho certeza se IoT está entre elas, tá? Algumas disciplinas vão ter alguns momentos presenciais, que não são obrigatórios também, é só para quem se sentir à vontade. Você vai ter assim, uma vez, depende da disciplina, uma vez por semana, depende da disciplina, uma vez a cada 15 dias, depende da disciplina, uma vez por mês, a partir de março. Então, ainda não está tudo definido exatamente como é que vai ser, não. Então, vocês podem ter algumas disciplinas aí que vocês tenham aulas, uma vez por mês tem uma aula presencial, uma vez a cada quinzena tem uma aula presencial. Eu não lembro se IoT está nessas possíveis aulas presenciais ou não. No fundo, essa disciplina rodou bem nos últimos 2 períodos de forma virtual, no ano passado, né? Porque, apesar de ser virtual, vocês recebem, em algum momento aqui, vocês pegam um kitzinho do Arduino com as coisas que precisam, e vocês conseguem de casa fazer tudo, né? Sem problema nenhum, assim, sem perda nenhuma. A gente faz as aulas, ficam bem legais. Normalmente as aulas de laboratório, o que eu faço é o seguinte, eu gravo vídeos antes, com todo o guia de tudo que você tem que fazer, e aí as aulas que a gente vai botar a mão na massa, eu chego aqui e falo dela, pessoal, a gente hoje vai fazer isso, isso, isso e isso, falo direitinho o que a gente vai fazer, estão os vídeos lá disponíveis, você pega o vídeo, você olha, e vai seguindo o que tem que fazer, e eu tô aqui o tempo todo tirando dúvidas das coisas que vão acontecendo. Então fica bem dinâmico, porque não fica aquele negócio parado. Agora todo mundo faz isso, agora todo mundo faz aquilo. É como se fosse um laboratório, né? Eu dou aquela explicação geral, cada um faz o seu e a gente vai vendo. E aí
pô, tô com um problema aqui, professor, compartilha a tela, a gente vê, às vezes, o que um tem problema, mais de um tem problema e tal. Então, e as coisas foram caminhando muito legais, assim, nos últimos 2 semestres. Então, normalmente, assim, claro que a gente pode ter presencial, mas não é fundamental, não. Então, eu vou ver a partir depois do... É só para dizer para vocês que eu não tenho certeza se essa disciplina vai ter alguma parte presencial ou não. Se tiver também exatamente como vai funcionar, se tiver, e datas e tal. Acho que até depois do carnaval aí, a gente vai saber direitinho como é que vai estar. Ainda estão definindo porque também eles não podem voltar todo mundo no presencial no mesmo dia, por exemplo, porque senão você tem tumulto lá na FAES, aglomeração, né? E o objetivo é não ter isso. Então vai ser uma divisão por dias da semana, para nunca ter tanta gente assim na FAES, sempre tá mais vazio. Bom, então já falei como que que a gente vai ver, mais ou menos, já falei que a gente vai ter bastante coisa de mão na massa. Vamos falar um pouco sobre avaliação. A gente tem lá as 3 notas, C1, C2 e C3. A C1 e C2 se comportam de forma igual a C3, um pouquinho diferente. A C1 e C2 a gente tem uma prova individual valendo 5, né? Prova escrita valendo 5, com o conteúdo que a gente vai ver. Relatório de atividades em laboratório valendo 3 e questionário valendo 2. Peraí, não, eu acho que isso aqui está ao contrário, deixa eu lembrar. É isso mesmo? Tô achando que isso aqui está ao contrário, tô achando que é a prova valendo 3 e a atividade em laboratório valendo 5. Acho que é isso, pessoal. Acho que eu inverti aqui, tá? Tudo que eu inverti, eu vou desinverter agora aqui antes que cause confusão. Deixa eu achar vocês aqui. Peraí. Compartilhar de novo a tela? Porque... Aqui. Agora tá certo, ó. Não vai dar certo nada. Agora sim vai dar certo. Aqui, agora sim. A gente tem relatórios das atividades em laboratório valendo 5, prova individual valendo 3 e um questionário valendo 2. Esses relatórios de atividades em laboratório valendo 5, pode até tirar a palavra relatório. A gente não tem um relatório, não. A gente tem atividades em laboratório valendo 5. E aí, como eu vou acompanhando vocês fazendo e tal, eu consigo ver quem fez, quem não fez, até onde foi. Muitas vezes eu peço para... Teve algumas vezes já que eu pedi assim, faz um videozinho aí do negócio funcionando, ou então tira umas fotos, ou então captura as telas do que foi feito e tal. Em cada momento eu vou pedindo determinadas comprovações, mas assim, como a gente vai desenvolvendo na aula, meio em conjunto e tal, sempre sobra alguma coisa para fazer em casa, mas a maior parte é feita na aula e tal, vocês acabam acompanhando, vendo quem está fazendo, quem não está. Então, no final, você tem as atividades valendo 5. É bastante coisa, mão na massa. Então, tem um peso grande aí, a parte do laboratório. Aí tem uma prova valendo 3 e questionários valendo 2. E a C3, especificamente, a gente tem a atividade de laboratório valendo 8 e um questionário valendo 2. Porque, no final, essa parte final, ela é muito mão na massa. Chega uma hora, no final da disciplina, que a gente já viu toda a parte teórica e é praticamente construir o projetinho nosso. Então, ela vale 8. Aí tem um questionáriozinho só valendo 2, mas ela, com o assunto correlato, mas a parte de laboratório tem um peso bem grande, né? Valendo 8. Se vocês virem aí, laboratório tem um peso bem grande aí em tudo, né? Porque tem uma parte prática bem grande. Somou as 3 notas, dividiu por 3, 7 está aprovado, menos que isso tem que fazer prova final. Beleza? Bibliografia básica. Tem esses 2 livros aí, o primeiro Internet das Coisas com SP8266, Arduino e Raspberry Pi, é um livro legal, com uns projetinhos e tal. Esse segundo também tem uns projetos interessantes, né, de projetos para Arduino com Internet das Coisas. E esse último aí é um de computação em nuvem, Cloud Computing, computação em nuvem, transformando o mundo da tecnologia da informação. A gente vai falar bastante sobre computação em nuvem, né? Então, tem um livrinho aí de computação em nuvem também. Esse primeiro aí sobre Google Cloud,
quando eu comecei essa disciplina, eu usava o Google Cloud, fiz vários semestres no Google Cloud e atualmente eu estou migrando um pouco para Azure. Acho que tem algumas coisas mais fáceis na Azure, né? Na Azure é a nuvem da Microsoft. Quando falar em nuvem, a gente vai falar dos principais provedores de nuvem hoje, que são 3, né? É a nuvem da Google, que é o Google Cloud, a nuvem da Microsoft, que é a Microsoft Azure, e a nuvem da Amazon, que é a AWS, né? Amazon Web Services. Comecei muito focado no Google Cloud, porque estava crescendo e tal, mas a Azure ainda está com mais facilidades. Né? Hoje os principais ainda são a AWS e a Azure. E a Azure vem crescendo muito, então a gente vai usar ela. E a Azure tem a vantagem que vocês têm aqui na FAES, a gente tem hoje uma parceria com a Microsoft, então vocês conseguem ter com a senha de vocês conseguem ter acesso a Azure e fazer algumas coisas lá, né, de forma gratuita, o suficiente para a gente poder testar as coisas que a gente vai testar. Né? Tem um livro de sistemas distribuídos aqui, porque fala mais dos protocolos e coisas assim, né? Então, tem esses 2 livros aí como referências teóricas, né? Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Até o momento? Não, professor, tudo tranquilo. Tá, beleza. Vamos lá. Essa disciplina tem mais uma coisinha só que é importante eu falar com vocês. Ela, hoje, no AVA, vocês são, né? Em 7 alunos. 7 alunos matriculados na disciplina. Isso pode mudar um pouco, porque a gente tem gente que ainda está acabando de fazer matrícula e tal, né? Então isso ainda pode aumentar um pouco. Existe um risco, eu vou dizer para vocês jogando aberto, existe um risco pelas outros semestres, não dessa disciplina, mas de outras disciplinas, dessa disciplina acabar não acontecendo, porque se eu não me engano, com menos de 10 alunos, a disciplina não necessariamente acontece. Certo? A gente vai saber isso logo depois do carnaval agora, no final desse mês, a gente deve ter certeza de disciplina que vai mesmo acontecer ou não. Mas eu acho assim, essa disciplina com 7 alunos corre o risco, não é certo. Por que isso? Porque existe uma regra mais ou menos na FAESA, não é uma regra que é inquebrável, né? Às vezes se quebra essa regra dependendo da situação, mas de maneira geral, a regra da FAESA aqui é turmas com mais de 10 ou mais alunos estão garantidas, turma com menos de 10 alunos, se tiver formando no meio da turma é garantida também, porque ninguém vai deixar de formar por causa da disciplina. Então, se estiver formando, pode ter um cara só na disciplina. Se ela ir formando, a disciplina vai existir. Ele não vai deixar de formar porque a disciplina não foi ofertada. Mas se você tem menos de 10 e não tem formando, aí já fica mais complicado de garantir a oferta. Então, pode acontecer de não ser ofertada a disciplina. Se não for, essa aqui vai ser até a primeira vez, porque sempre, todo semestre ela é ofertada. Já teve semestre aí até bem próximo, aí com 11 alunos, mas nunca teve menos de 10. Então, assim, historicamente, ela tem sido ofertada todas as vezes, ela tem acontecido todas as vezes desde que foi criada, né? Já tem vários semestres. Mas eu estou vendo que tem só 7. Então, se isso acontecer, continuar só 7, pode acontecer dela não ir para frente. Se isso acontecer, eu acho que aí vocês têm a possibilidade de pegar outra disciplina, de mudar, não sei exatamente como é que funciona. Estou alertando vocês, porque isso pode vir a acontecer. Tá bom? Só para vocês saberem. Por isso até que eu tinha perguntado, Thiago, se você era formando ou não. Porque acho que você está com um período mais avançado. Então, se alguém é formando, formando, não, beleza. Então, não se preocupa não, porque vai ser ofertada com certeza. Mas não tendo nenhum formando, isso pode acontecer. A gente vai saber isso, é uma boa pergunta quando que a gente vai saber isso, mas provavelmente depois do carnaval. Acredito eu, porque tem gente ainda que eu sei que está fechando ainda plano de estudo, está fechando essas coisas. Sempre tem, né? O pessoal que está mais devagar. Beleza?
Dúvidas, pessoal, nessa parte aí da disciplina? Como que vai funcionar? Não, né? Beleza. Como eu falei com vocês, a gente vai começar ela na parte teórica, depois a gente vai para a parte prática, simulação. Depois, em algum momento, eu vou pedir para vocês, né, correndo tudo bem e tal, eu vou pedir para vocês para pegarem uns kits, né, comigo, né. Nos últimos anos, nos últimos semestres, nos últimos anos, não, no último ano, nos últimos 2 semestres, o pessoal pegou os kits aqui comigo em casa mesmo. Porque como eu estou trabalhando de home office, estou o dia inteiro em casa, fica mais flexível. O pessoal vem aqui, eu moro aqui no Barro Vermelho, aqui em Vitória, o pessoal pega aqui comigo. Porque outra possibilidade é pegar na FAESA, mas na FAESA tem horários muito rígidos assim, para pegar, né? Não tem gente lá disponível o tempo todo. Então, tem que ser... para se for pegar na FAESA, tem que ser na próxima terça-feira, entre 2 da tarde e 5 da tarde. E aí nem todo mundo pode, às vezes. Então, normalmente eu tenho preferido ficar com os kits comigo, que eu falo, semana que vem, qualquer hora é hora. Você só me avisar antes, passar aqui em casa e pegar. Entendeu? Então, normalmente é isso que tem sido feito. E aí vocês pegam um kit e, por favor, devolvam no final do semestre, né? Que a gente precisa deles para o outro semestre. Beleza? Se a gente, por acaso, tiver aula presencial, eu recebi um e-mail aqui, agora, logo depois do começo da aula, fala sobre os pontos de contato, que é exatamente sobre essas aulas. E eu não abri ainda. Vou abrir aqui para ver se por acaso tem alguma informação atualizada. E aí, se tiver, eu já falo com vocês. De repente já tem informação aqui. Tá aqui, ó, a internet das coisas. Teria a princípio. Teria a princípio na quinta-feira. Teria talvez aí na quinta-feira, nesse segundo horário, uma vez por mês, a partir de março. Beleza. Vamos ver se vai ter mesmo. Vamos ver. Vamos chegar mais pra frente. Mas se for, vai ser isso aí, provavelmente. Não tá ainda. Acho que não tá ainda certo, não, porque normalmente eles colocam aqui direitinho como é que seria. Bom, vamos ver. Eu vou confirmar depois para vocês direitinho, mas tá sendo cogitado aqui a internet das coisas para ter essas aulas presenciais. Então, se tiver, beleza. A gente vai lá no laboratório, provavelmente vai ser um laboratório, e aí a gente pode tirar dúvidas práticas lá. Beleza. E para quem não puder ir ou não quiser ir, né, não se sentir à vontade, essas aulas de lá vão ser transmitidas, né? Então, vocês vão poder ir lá, assistir a aula, e quem não estiver vai poder ver a aula de casa também, normalmente. Beleza. Top, professor. Beleza? Vamos ver se vai ter isso mesmo. Bom, vamos lá. Eu não coloquei, eu falei com vocês, né, que no AVA não tá lá, as coisas não tá lá, não estão lá ainda, mas assim que as coisas estiverem lá no AVA, eu vou colocar também um questionáriozinho que serve como uma avaliação diagnóstica, né? Uma avaliação diagnósticazinha, sabe? Bem simples,
para saber algumas coisas que são importantes aí, para a gente poder, para saber, né, das coisas que vocês já viram, não viram, que vocês sabem, que vocês não sabem, que é importante para a gente. Beleza? Beleza, professor. Eu peço que vocês façam esse questionáriozinho. Ele vai estar pronto, acho que depois do carnaval, na semana depois do carnaval, eu vou lembrar de novo, mas eu peço que vocês façam porque me ajudam, né, como insumo aí para eu saber como é que está o conhecimento de vocês aí sobre os vários assuntos. Bom, vamos lá. Vou fazer uma chamadinha aqui. Vou aproveitar essa pausa. Aqui, beleza. Cadê? O senhor está liberando agora o questionário, professor? Não está pronto ainda não. Eu vou botar junto com o material do AVA, então eu vou botar, provavelmente vai estar na semana que vem, vai estar disponível. Na semana que vem não, na semana depois do carnaval. Só porque eu me lembrei, mas na semana depois do carnaval deve ser quando ela vai estar disponível lá. Ah, beleza, então. Beleza. Deixa eu só quero fazer uma chamadinha aqui rapidinho. Vamos lá, vamos ver aqui. O Alexandre tá aí? Não, né? Franciele. Lucas. Ludmila. Matheus. Oi. Aí Pedro Henrique. Aqui. E Thiago. Tá aí também, né? Tem alguém que não falou, né? Você ouviu respondendo, professor? Depende, quem que é você? Lucas. Lucas, tá. O Thiago mandou no chat. O Thiago eu vi também. Tá aqui. Você ouviu eu falando? Matheus? Ouvi. Ah, tá, obrigado. Eu vi o Lucas, o Matheus, o Pedro e o Pedro Henrique, né? E o Thiago. São os 4, tem 3 aqui, falta 3 que não vieram. Beleza. Pessoal, tá aqui, isso mesmo. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje, não vou começar agora não. A gente vai começar mais na aula que vem, amanhã, né? Amanhã. Começar a entrar um pouco mais no assunto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes, só de curiosidade mesmo, que acho que essas coisas são que eu gosto de saber. A primeira delas é o seguinte, a primeira e única. Algum de vocês aí já fez alguma disciplina que tenha usado, tenha programado Arduino? Nota primeiro, não é necessário, a gente vai ver tudo, mas é só para saber. Eu já programei Arduino, mas eu não lembro de ter feito matéria que usou Arduino. Entendi, eu fiz uma com o Vitor que usou algo parecido com Arduino. SP, mas muito mais básico. Ah, tá. Eu acho que eu também
Não lembro se foi circuitos digitais, alguma coisa assim. Circuitos digitais. Quem são os dois aí? Quem é o Lucas e Matheus, né? O Pedro e o Thiago, não. Não tive nenhuma matéria de Arduino, não. Ah, beleza. Não, sem problema. Eu tenho um aqui, só que eu não sou muito fã, não. Não, beleza. A gente vai partir do zero aí. Então, mesmo quem não fez nada, a gente vai no... Eu costumo dizer o seguinte, que é a disciplina de internet das coisas, mas a gente começa só com as coisas. A gente esquece a internet e fica só nas coisas, né? A primeira nota, inclusive, de laboratório é só com coisas. A gente só vai mexer com Arduino. A gente não vai mexer com protocolos, com transmissão na rede, nem nada. Até para poder, quem nunca pegou no Arduino, se habituar, entender como é que funciona, né? Poder botar a mão na massa um pouco, para então depois a gente entrar com a parte de comunicação via internet. Então, não se preocupem, porque não é necessário saber programar em Arduino. É bom, é desejável saber programar, né? Em qualquer linguagem que seja, para você ter conhecimento de lógica de programação, né? Se o cara não sabe só saber programar, aí fica complicado. Mas isso não é um problema para nenhuma engenharia, nem computação, né? Vocês têm as disciplinas aí de programação, e isso aí é fácil de se resolver. Então, beleza, era só para poder saber isso aí. Então, já tem 3 aí que já mexeram alguma coisa, mas está todo mundo mais ou menos equalizado, né? Nenhum grande especialista em Arduino. Show de bola. Beleza. Pessoal, seguinte, eu vou liberar vocês hoje, mais cedo um pouco, né? Para vocês irem ver a novela aí. Aí amanhã a gente volta. Amanhã no primeiro horário, não é isso? Acho que é no segundo também. Segundo também? Eu não decorei ainda os horários, não. Mas tudo bem. Então a gente volta amanhã no segundo horário e a gente começa mesmo o assunto. Aí a gente vai pausar, não sei se vocês já sabem também, mas semana que vem não tem aula, né? Nem quinta nem sexta. Porque se olhar no calendário, eu acho que ainda contava como um dia letivo, né? Mas a coordenação já falou aí que não, a instrução aí da reitoria, a FAESA não vai ter aulas na próxima semana. Então a gente vai ter aula amanhã, depois a gente volta na semana depois do carnaval, a última semana de fevereiro. Beleza? Beleza, professor. Beleza, valeu. Pessoal. Boa noite aí pra vocês. Não se acostumem com essa acabar mais cedo, não, que é só hoje, tá? Só pra poder ir começando mais devagar. Tá bom. Falou? Boa noite aí pra vocês. Um abraço aí. Boa noite.